E é claro, minhas irmãs, nós somos fruto da nossa era, né? Nós somos fruto dos nossos dias. Obrigada. Nós somos fruto dos nossos dias. Dia desses eu li um comentário feito pelo John Piper sobre o diário de uma moça no século XVIII e o diário de uma moça dos dias de hoje. Na mesma idade, elas tinham desejos diferentes. A moça lá do século XVIII dizia: eu quero aprender a falar menos, a ponderar mais sobre aquilo que eu falo, preciso ler mais, preciso me dedicar a ser uma mulher mais temente a Deus, preciso cuidar de coisas interiores do meu coração. E as meninas do nosso dia, se abríssemos os seus diários, nós poderíamos ler algo do tipo: preciso de botox, preciso de silicone, preciso estar sempre com as unhas feitas, preciso postar mais no meu Instagram, né? Preciso ter uma imagem melhor de mim mesma. Então, muitas vezes, nós somos fruto da nossa era e a gente sempre precisa tomar um choque de realidade. Sempre. Para a gente se lembrar quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, por quem nós vivemos, né? Então, esse é o convite que eu quero fazer para você hoje. A gente vai estudar um pouquinho, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre as 3 ondas do feminismo, o que eles propuseram, mas eu quero trazer para vocês também aquilo que Deus propõe para nós. Eu quero mostrar para você também um pouquinho daquilo que a palavra de Deus fala que Deus espera de nós. E eu quero começar dizendo a vocês que Deus está acima de todos esses ismos, tá? Deus é eterno. Você sabe o que isso significa? Não só Ele não teve fim, mas Ele também não teve começo, e Ele não está preso no tempo. Guarda isso na sua cabeça. Deus não está preso no tempo. Quem está preso no tempo somos nós. Então, para Deus não existe antigamente. Você jamais pode olhar para a palavra de Deus e dizer: mas isso foi no Velho Testamento. Mas isso é na época de Paulo. Naquela época, né, Deus não sabia que as coisas iam chegar no ponto de hoje. Deus foi pego de surpresa. Não foi. Deus é Senhor do tempo. Quem está na linha do tempo somos nós, Ele não. Então, a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, né? Que nós estamos lidando com o Deus, como nós cantamos aqui, que é soberano, que é tremendo, que reina sobre tudo. É esse Deus que diz o que nós somos, o que nós mulheres somos. É esse Deus quem determina quem nós somos, né? A nossa identidade está nele, e é para agradá-lo que nós vivemos. Então, cabe a pergunta a cada uma de nós: qual é a minha vocação como mulher? O que Deus me chamou como mulher para ser e para fazer? Então, guarde isso na sua mente. Nós não podemos tomar a forma desse mundo, mas, pelo contrário, né, o texto continua dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Nós não só não podemos nos amoldar, né, a este século, e esse século seria a ideologia, a forma de viver, a forma de encarar o mundo, né? Mas nós teríamos que nos desconformar, nós teríamos que nos descontaminar, né? Os pensamentos, as atitudes dos crentes precisam ser remodelados o tempo todo pela palavra de Deus. Talvez tenhamos aqui mulheres que não nasceram num lar cristão, né? E quando se converteram, aí é um marco histórico, né, na sua vida. Daí para frente você começa a mudar tudo aquilo que você pensava, tudo aquilo que você vestia, tudo aquilo que você pensava, né? Toda a sua maneira de viver, você vai reformular aquilo. Mas você também pode ter nascido dentro da igreja e experimenta a mesma coisa, porque nascemos em pecado, né? Então, em algum momento da nossa vida, a gente sempre para e pensa: acho que isso aqui não está muito de acordo com a palavra de Deus. Então, o convite é para sempre voltar os olhos, sempre desconfie de você. John Owen dizia que
o maior inimigo, nós temos 3 inimigos, né? O mundo, o diabo e a nossa própria carne. John Wayne dizia que o inimigo mais perigoso era a nossa própria carne. Por quê? Ele chamava a nossa carne de um espião aliado de Satanás dentro da gente, um traidor, porque é a gente mesmo, né? Então a gente acha que da gente mesmo vem tudo de bom, né? Mas não é verdade, né? A palavra do Senhor fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então nós precisamos desconfiar daquilo que a gente acha que é verdade o tempo todo. E qual é o trilho? Qual o parâmetro? Qual é o fiel da balança? A palavra de Deus. É ela que vai nos dizer, olha, você foi mais para cá ou você foi mais para lá, você precisa voltar para o meio. Então, esse é um convite para nós nos fazermos sempre. O que é que você pensa sobre feminilidade? Volta para a palavra. O que você pensa sobre a criação dos teus filhos? A gente vai falar sobre isso também. Volta para a palavra. O que você pensa sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre mordomia, sobre hospitalidade? Todos esses temas, sobre submissão ao seu marido, todos esses temas precisam ser frequentemente revisitados. Porque se nós descansarmos um pouquinho, conceitos mundanos entram na nossa mente, né? Lutero dizia que a gente não podia impedir que um pássaro voasse na nossa cabeça, ou pousasse, mas a gente podia impedir que ele fizesse ninho, né? Então, os pensamentos do mundo vêm, e na mesma hora, a mulher que é crente, temente a Deus, vai se perguntar, esse pensamento coaduna com a palavra de Deus? Mas está todo mundo dizendo que é assim. Eu costumo dizer para as meninas lá da minha igreja, qualquer dúvida que você tiver em relação a qualquer coisa, olha para o mundo e vê para onde eles estão indo. Antes de você saber a resposta certa, pode ir contrário. Depois você pega as bases e entende o que você fez, mas o movimento é esse. Se está todo mundo dizendo que isso é certo, você já sabe que não é, né? Porque o Evangelho é contra o sistema do mundo, né? O Evangelho é o grande calcanhar de Aquiles, né? Se você olhar todas essas religiões, se você olhar os sistemas de governo, se você olhar os progressistas, se você olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, qual é o único inimigo em comum que todos esses movimentos têm? É o Evangelho. É o Evangelho, né? É o único inimigo comum. Então, nós vamos precisar sempre nos perguntar, por que eu estou pensando igualzinho as moças que eu conheço que não são tementes a Deus? Por que a gente está tendo os mesmos conceitos? Tem alguma coisa muito errada. Se você não foi chamada de doida nas 2 últimas semanas, tem alguma coisa errada com você. Se você não foi chamada de maluca, de lunática, de radical, de... que mais? Tem muitos adjetivos, né? Se você não está sendo chamada disso, filha, tem alguma coisa errada. Porque nós não nos parecemos em nada com esse mundo, nada. Toda maneira de pensar do crente é diferente. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é o quê? Loucura. É loucura. E aí, quando você vai falar do papel da mulher, aí você vai perceber que é louco mesmo. É muito louco, né? É muito, muito, muito louco. Se a gente não tivesse a palavra de Deus, não confiasse na palavra de Deus, por muitas vezes a gente diria, não, gente, não é possível que eu esteja certa. Não é possível. Está todo mundo dizendo isso. As músicas, os filmes, a mídia, as amigas do trabalho, da escola, da praia, do prédio, as vizinhas, todo mundo diz isso. Ah, não, mas a Bíblia não diz. Ah, ok. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, esse é o nosso fundamento. Então, se você quer ter a Bíblia como seu fundamento, então você se prepare para sofrer pelo Evangelho, né? Inclusive em coisas muito básicas, como dizer que uma mulher é uma mulher e um homem é um homem, e que uma criança ou nasce mulher ou nasce homem. A gente vai ser perseguido por isso, uma coisa tão clara e tão óbvia, né? Então, nós vamos precisar nos reavaliar constantemente.
E aí eu quero dar para vocês uma breve história do feminismo. A gente vai falar mais sobre isso, né, ao longo desses dias. Mas eu quero que você guarde alguns nomes e que você guarde algumas partes da história, né, porque para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa olhar para trás para saber por que a gente está como está hoje. As coisas no mundo não acontecem assim, né? O caminho vai sendo aplainado para que se possa passar por ele, né? Então, os conceitos que a gente está vivendo hoje, eles começaram a ser abraçados há muitos anos atrás. E tão devagarzinho que hoje, quem contraria isso é chamado de louco, né? As coisas vão tomando forma e vão tomando corpo de uma maneira que, se a gente não olhar para a história, não olhar para trás, a gente não vai conseguir entender por que é que as mulheres hoje pensam o que pensam e por que o movimento feminista hoje é do jeito que é, né? Então, a gente precisa de história. Se vocês nunca leram o livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo, vocês precisam ler, porque ali ela vai dar um contexto histórico. Eu vou citar algumas coisas do livro dela aqui, mas ela vai dar um contexto histórico para que a gente entenda o horror que é esse movimento. E esse movimento não é um horror só agora, não, porque eu já ouvi muita mulher crente falando que as feministas de hoje, né, as do sovaco cabeludo de hoje, as loucas que fazem passeata nuas, que defendem aborto, nananã, que essas feministas, elas distorceram o movimento. Mentira. O mesmo coração e sentimento que tem nesse movimento de hoje estava lá atrás, né? E a gente precisa saber disso para a gente não ser enganada e para a gente não ter, como a Josenice disse, resquícios de feminismo, porque dificilmente numa igreja cristã, né, que tenha um púlpito sério, você vê mulheres dizendo: eu sou feminista. Dificilmente você vê isso. Mas muito facilmente você vê mulheres que abraçam conceitos feministas sem desconfiar que são princípios feministas, né? E esse é o grande perigo, né? Então vamos lá, vamos falar da primeira onda do feminismo, que teve algumas mulheres como suas proponentes, né? Elizabeth Stanton, Susan Anthony e Margaret Sanger. Essa Margaret Sanger, a gente vai falar dela amanhã com mais calma. Guarda esse nome. Se você nunca ouviu falar nessa mulher, essa mulher é o capeta. É sério, o capeta, o cão em forma de gente. Guarda esse nome, Margaret Sanger. Essa primeira onda foi basicamente entre 1848 a 1942. Inicialmente, elas diziam que a sua luta era pelo voto feminino, né, pelo sufrágio, e pelo direito de propriedade. Então, elas falavam um pouquinho sobre abolicionismo, sobre valores familiares e um pouquinho sobre controle de natalidade. Bem pouquinho, mas já se falava nisso. E aí, com esse movimento, em 1916, surgiu a primeira clínica de controle de natalidade nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Todo mundo ouve falar de planejamento familiar, né? E eu espero que eu não saia corrida daqui. Se eu não concordar, você não precisa concordar não, viu, moça? Mas não precisa me bater. Você já ouviu falar em controle, em planejamento familiar, né? A gente vai falar sobre isso amanhã. Aí amanhã vocês vão ter raiva de mim, de verdade. Mas o planejamento familiar, como nós conhecemos hoje, nasceu dentro do movimento feminista. Dentro do movimento feminista. Em 1920, né, nós tivemos aí uma nova emenda na Constituição americana, que foi aplainando o caminho para que esse movimento viesse firme. E em 1921, Margaret Sanger, que a gente vai falar sobre ela amanhã, fundou a Liga Americana de Controle de Natalidade,
em 1921. Mais tarde, essa sua clínica de controle de natalidade mudou seu nome. Sabe qual é o nome dessa clínica? Planned Parenthood. Já ouviram falar? É a maior clínica de abortos vigente nos Estados Unidos da América. Vocês querem dados de 2018 a 2019? Foram 345.672 abortos legais nos Estados Unidos. 345 mil. Todo mundo chorou o 11 de setembro, né? 3 mil. Todo ano são mortos, graças a Margaret Sanger. Agora deve ser mais, né? 2023 deve ser mais. Aí vem a segunda onda. Eu não quero falar muito dela, não, que eu quero guardar ela. Ela vai ter um lugarzinho especial no inferno, né? Se ela não se converteu antes de morrer. Então, eu quero guardar um lugarzinho especial para ela amanhã também, para falar um pouquinho mais sobre essa mulher. Sobre quem é a proponente do movimento que nós cristãs adotamos. Isso é sério. Segunda onda, 1960 a 1973. E tivemos alguns grandes nomes, Kate Millett, Beth Friedan e Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era meu nome, né? Deve estar se revolvendo, né? Ela dizia que mulher não nasce mulher. Olha aí a pavimentação para o caminho daquilo que nós ouvimos hoje. Você pode escolher ser aquilo que você quiser, né? Isso aí já estava rolando lá na década de 70. Ela dizia que era a sociedade que a tornava mulher. Você não precisa ir longe para abolir isso aqui. Só você conviver com uma menina de 1 ano. Eu tenho uma neta de 1 ano que não pode ver uma boneca. Ela pega a boneca e na mesma hora ela faz... E o meu neto de 2 faz o que com a boneca? Joga, chuta de bola, acha que é um brinquedo qualquer. Ela, Nina, faz assim com a mãozinha. Não é a sociedade que forma. Ela nasceu assim, ela foi projetada, a gente vai ver isso mais para frente, para isso, né? Mas ela dizia que não. Ela dizia também que o trabalho que uma mulher realizava em casa não trazia nada de útil à sociedade, não trazia proveito nenhum à sociedade. A Simone de Beauvoir, ela dizia que toda mulher ela devia ser proibida de se casar e ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. Proibida. Vê? Bem ditadorazinha ela, né? Ela dizia também que o lar, a casa, a família, fazia mal para a mulher. Que a mulher só seria alguém quando ela se libertasse desse mito da maternidade, desse mito do lar, da casa, do aconchego, dos filhos, que isso era um mito. A Beth Friedan, ela dizia que a casa de uma família devia ser comparada a um campo de concentração, onde uma mulher ficava presa, obrigada a servir ao seu marido e aos seus filhos. Só que na segunda onda, nós tivemos também um passinho um pouquinho mais largo. Um passo um pouco mais adiante. Elas já começaram a lutar pela liberação sexual e, mais claramente, pelo direito reprodutivo. Então, lá na década de 60 foi quando queimaram os sutiãs, né? Aquele movimento que a gente conhece bem. Ali o negócio já estava mais escancarado. Lá no começo era por baixo dos panos, na primeira onda. Na segunda onda isso ficou ainda mais claro. Então, já com desafios à heterossexualidade, a própria Simone de Beauvoir era bissexual, abertamente, claramente. Imagina isso na década de 60, né, entre 60 e 70. Né, o que era um escândalo para a sociedade normal. Você vê, eles estão sempre à frente para o mal, né? Eles estão sempre chocando. Mas perceba que o movimento é assim, eles chocam, a gente pula, reclama, mas se acomoda. Não é o que está acontecendo com a gente agora?
Olha o que está acontecendo no nosso país, no mundo. As coisas que estão sendo adotadas, banheiros unissexes, pensando em trocar pronome para pronome neutro. Agora é normal. Né? Então, primeiro a gente se choca, depois a gente se acomoda ao terremoto. E muitas vezes a gente vai seguindo os mesmos caminhos. Né? Então, lá na segunda onda começou esse desafio à heterossexualidade, a rejeição aos papéis de gênero e a rejeição dos valores familiares. Deixa eu só corrigir essa rejeição aos papéis de gênero. Eu copiei, mas deixa eu dizer para você que isso aqui, falar em gênero, já está errado semanticamente. Meu marido é professor de língua portuguesa. E você quer matar ele do coração, é você falar em ideologia de gênero. Porque não é gênero, é sexo. Porque você sabe o que é gênero? Objeto. Gênero masculino, gênero feminino. A cadeira, o banco, o microfone, o celular, a guitarra. Isso é gênero. Então, você percebe como até a linguagem é mudada, contrariando a norma culta da língua, para passar uma mensagem. A gente está vivendo isso hoje, mas já começou lá atrás. E aí, lá atrás, na segunda onda, a partir de 1960, quem lembra dessa data no movimento feminista? O que aconteceu nessa data? Foi o lançamento da primeira pílula anticoncepcional. Nasceu dentro do movimento feminista pelas mãos de Margaret Sanger, que eu vou falar amanhã sobre ela. Você vai ter pesadelo com ela essa noite. E em 1973, finalmente, a legalização do aborto. Pelas mãos da mesma mulher, da mesma clínica. E aí, como tudo que é ruim pode ficar pior, vem a terceira onda do feminismo, de 1975 a 1995, com algumas mulheres como Rebecca Walker, Judith Butler, Beth Dodson. E aí a gente vai começar a ver os desvios de caráter e os desvios morais mais claramente, mais mostrados, porque já havia desvio, esse tipo de desvio lá atrás, desde a primeira onda. A Margaret Sanger mesmo, ela era casada, tinha 3 filhos, abandonou o marido e fugiu com seu amante, e depois se casou com um magnata do petróleo, que foi quem patrocinou aí a criação da Planned Parenthood. Mas isso tudo era na surdina, né? Agora não, na terceira onda não. Na terceira onda a gente vê tudo aquilo que foi pavimentado, e quando você ouve falar de feminismo, em alguns meios, você ouve falar de quê? De defesa da mulher, né? A defesa da mulher, porque a mulher é oprimida, né? Ela precisa se empoderar, um movimento de defesa da mulher, né? Com a terceira onda, isso ficou mais claro, que isso era baboseira, que era mentira. Então, com a terceira onda vem a vitimização feminina, o empoderamento da mulher e a desconstrução do masculino, que é o que o movimento feminista é hoje. Você não precisa de homem, né? O movimento ninguém larga a mão de ninguém, vamos juntas, né? A mulher que defende mulher, até que essa mulher que ela defende contrarie algum dos pontos da cartilha delas. Porque você não viu nenhuma feminista se levantar para falar sobre as mulheres que foram estupradas pelo Hamas. Vocês viram alguma? Não. Então, entenda que o movimento feminista é um movimento ideológico, não é um movimento de proteção de ninguém. É um movimento ideológico marxista, esquerdista, progressista. Não tem a ver com proteção da mulher, tem a ver com ideologia, tem a ver com discurso, com desconstrução do discurso. Então, agora nós temos a dívida histórica do homem para com a mulher, né? Nós temos a questão da ideologia de gênero, que devia ser de sexo, não de gênero.
a exaltação da degradação sexual da mulher. Não é isso que nós vemos? Porque é um movimento que protege a mulher, mas a veste como uma prostituta. É um movimento que defende a mulher, os direitos da mulher, mas a vende como um pedaço de carne, né? Como se fosse um açougue. Né? E isso é uma loucura. Então, mães, protejam as filhas de vocês. Cuidem da roupa que as filhas de vocês vestem. As nossas meninas hoje, elas se vestem pior do que prostitutas de 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Então, cuidado. Porque esse movimento de liberação da mulher é liberá-la de ser casta, de ser pura, de ser modesta, libertá-la disso, é fazê-la como uma mulher da vida. Né? Então, cuidado. Aí vem também a pauta do casamento gay, aborto como um direito, né? E veio junto, como é um movimento progressista, vem junto o quê? A agenda de raça, de classe social, é o típico movimento esquerdista, marxista, né? Jogar um contra o outro. Dividir para enfraquecer. Então, é homens contra mulheres, brancos contra negros, ricos contra pobres, mulheres contra homens. Com uma sociedade assim, se governa fácil, porque você domina. É nesse contexto que a gente está inserido. Esses dias eu tirei onda na internet. Eu não sou de responder comentário, não, que eu não perco tempo com isso, mas esse eu respondi. Porque ela veio cheia de ideologiazinha para cima de mim. Porque eu falei alguma coisa sobre as mães gastarem tempo educando seus filhos. Aí ela veio falar para mim, você não está no seu lugar de fala. Falou essa frase, eu já quero morrer. Você não está no seu lugar de fala, sua branca do olho verde. Você não sabe a luta dos negros. Você nunca pisou numa favela para você saber. Falou. Eu falei assim, olha só, você vai me desculpar, mas eu sou uma branca, casada com um preto e mãe de 2 pretos. 2 brancos, mais de 2 pretos. E eu moro na rua que a favela começa, querida. Então, você dá licença, que eu estou no meu lugar de fala. Só errei a cor da pele, mas eu estou no meu lugar de fala. Aí ela ficou quietinha, né? Por quê? Porque essa é a ideia. Você não pode falar nada. Você não é negra. Você não pode falar nada. Você não é gay. Você não pode falar nada. Você não é mulher. Você não sabe. Então, esse ambiente de guerra entre raças, entre sexo, né, e entre pobres e ricos, só faz o quê? Cria confusão aqui e quem está mandando domina. Né? Então, a gente precisa acordar. Né? A gente precisa acordar. E aí, vamos lá. Em 1975, finalmente, a ONU reconhece a luta da mulher e promulga o Dia Internacional da Mulher. Sabia? Feminismo. Então, se tu comemora o Dia Internacional da Mulher, amada, para de comemorar. Cadê o Dia Internacional do Homem? Se tem o Dia Internacional do Negro, cadê o Dia Internacional da Loura? Se tem o Dia do Magro, cadê o Dia do Gordo? Gordo não tem direito? Aí eu fui brincar esses dias, isso é gordofobia. Aí alguém falou para mim, não brinca não, porque isso já existe. Eu falei, meu Deus. Que é esse movimento de vitimização, né? Então, você tem que achar alguma coisa para você ser vítima, as pessoas te deverem, né? Te deverem favores e você poder sobrepujá-las. É guerra, é fazer guerra entre o povo. Então, esquece o Dia Internacional da Mulher, viu, gente? E, em 1989, ainda fazendo parte dessa terceira onda, a Dinamarca legaliza a união entre pessoas do mesmo sexo.
Então, essa é uma breve história. E agora, o que a gente está vendo hoje é reflexo disso. O que a gente está apavorada assistindo, né, é fruto disso aqui que eu narrei para vocês. Só que tem um problema. Aquilo que o movimento feminista quis fazer, disse que quis fazer, que era proteger a mulher, né, que era resguardá-la do abuso dos homens, que existe. Mas tu acha que não existe abuso de mulher contra homem também, não? Você sabe que meu marido aconselhou um casal uma vez que ela batia nele. Como ele não queria ser preso, porque se ele encostasse nela, tem a Lei Maria da Penha, ele não fazia nada, ele ficava parado. E ela batia nele. E ele não podia fazer nada. Aí eu fico pensando, né, como é que a gente foi acostumado a não raciocinar? Matar uma mulher é mais grave do que matar um homem ou uma criança. Sabia? Porque tem uma lei chamada feminicídio que torna matar... Gente, não vou nem falar um homem, né? Porque o homem é ruim, né? Segundo o feminismo. Mas uma criança menina, né? Uma criança no útero, uma negra no útero, não vale? Não vale, porque não está na pauta. Vocês entendem como é perverso? Como esse movimento é perverso? E a gente faz coro em algumas pautas sem saber o que está acontecendo, sem saber aquilo que a gente está defendendo, às vezes até de boa vontade, mas sem saber aquilo que nós estamos defendendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é o que elas mentiram dizendo que queriam conseguir, que era proteger a mulher, dar valor à mulher, libertar a mulher. Elas não precisavam ter feito, sabe por quê? Porque a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus sempre valorizou a mulher, e é isso que eu quero mostrar para vocês. O que nós precisamos é do evangelho puro. É disso que a gente precisa. Eu não estou falando que não exista violência. Existe. Da mulher contra o homem e do homem contra a mulher. É óbvio que quando é um homem que é violento com uma mulher é muito pior. Por quê? Por motivos óbvios. Que a biologia explica, porque a mulher é mais frágil e o homem tem músculo, né? Gente, sinceramente, eu falo para os meus filhos, gente, deixa eu morrer. Se eu morrer, não chora, não. Vocês também, não chora, não. Dá uma choradinha, mas já fica feliz, porque esse mundo está inóspito. Tá louco. Como assim? Você é biologicamente uma mulher, mas você tem que se declarar outra coisa. Você sabe o que aconteceria se hoje, aqui, tivesse um terremoto e a gente fosse soterrada? Ninguém nunca mais achou a Congrega Sul, sumiu do mapa. Daqui a 100 anos, viriam arqueólogos aqui. Sabe o que eles iam descobrir aqui? Que aqui dentro dessa sala tinham 200 mulheres, porque o osso é diferente, porque o formato é diferente, porque as células são diferentes. Por que a gente está tendo que explicar isso, pelo amor de Deus? Por que é que a gente tem que estar batendo nessa tecla? Porque o movimento cresceu, criou raízes, e a gente estava quietinha assistindo, até concordando, e a gente não se mostrou como crentes. Agora, quando a gente se mostra, a gente vai ter que pagar o pato por isso, né? Porque você falar essas coisas que eu estou falando aqui hoje pode te dar cadeia, pode te dar processo. Eu não sei quantas de vocês sabem que eu estou enfrentando um processo na justiça por causa do meu primeiro livro. Estou sendo processada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro porque defendo o uso bíblico da vara. Não pode. Mas banheiro para meninos e meninas pode. É nisso que a gente está metido. Então, se a Igreja de Cristo não entender o que está acontecendo e não tomar posição, a gente vai ser engolido. A gente não vai ser engolido porque é a Igreja de Cristo, né?
Mas eu digo a gente como pessoas. A gente vai se perder. Nós precisamos estar cientes do que o mundo diz e do que a Bíblia diz. E a gente precisa se apegar nessas verdades. Você já se pegou pensando 2 vezes antes de defender uma verdade que você sabe que é bíblica há 40 anos, mas você já se pegou tipo assim, será que é isso mesmo? Não, porque está todo mundo falando. Aí você vai se lembrar, não, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, não, a Bíblia diz isso, não, está aqui. Porque agora até os crentes vão para a Bíblia para dizer que a Bíblia não diz que diz, né? Agora está numa onda que é assim, vara não é vara. Eu falei, tá, vara não é vara, pastor não é pastor, ovelha não é ovelha, né? Tu afustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, não quer dizer, não sei o que quer dizer. Não, não é isso que quer dizer. Você está lendo, mas não é isso que quer dizer. É que tu não sabe hebraico. Por isso que tu acha que... Então, a gente está vivendo num mundo tão louco, que se a gente não virar estudiosas da palavra de Deus, frequentes aos cultos, ouvindo do púlpito que Deus tem para falar com a sua igreja, a gente enlouquece. Porque tudo e todos estão contra nós. Quando você vai falar sobre o papel da mulher, quando você vai falar sobre maternidade, quando você vai falar de submissão ao marido. Que loucura! Você imagina? Eu numa universidade federal falando sobre mulheres serem submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Tem que ter um camburão de polícia para me levar de lá. É isso, é louco. É esse mundo que a gente está vivendo. Por isso, a grande necessidade de nós conhecermos a fundo o Deus a quem nós servimos e a palavra dele, que é eterna, que é para todos os povos, para todas as eras, para todos os tempos, que é inerrante, que é infalível, que é a própria revelação de quem Deus é e do que Ele quer para o seu povo. Por isso, essa grande necessidade, por isso, urge. Então, a gente vai entender, de acordo com a palavra de Deus, que o grande problema não é o homem contra a mulher. O grande problema do mundo se chama pecado. Foi depois da queda, foi depois porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou o homem para ser o líder. A liderança do homem sobre a mulher não veio depois da queda não, viu, mocinhas? Foi anterior à queda. O sexo também, viu, gente? Foi anterior a... Vocês não são católicas romanas, não. Católica romana que diz que o fruto é a maçã mordida porque é o sexo. É não. Tá? A gente precisa voltar para Gênesis, ver o que Deus fala. É lá no Gênesis que Deus deu ao homem o chamado para liderar a sua família. Antes do pecado. A ele foi dada a ordem lá em Gênesis 2,15, a ordem de cultivar e de guardar o jardim. Isso denota liderança. E a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:16 e 17. Então, a mulher ainda não havia sido criada, e Deus já estava dizendo ao homem tudo que ele tinha que fazer. E aí depois, ele faz o homem entender que ele não podia estar sozinho para uma tarefa tão difícil. E algumas mulheres acham terrível que a Bíblia diga, né, que a mulher veio para uma necessidade do homem. Gente, isso é lindo. Ele não conseguiria dar conta sozinho. Então Deus diz assim, olha, eu vou fazer alguém à sua altura, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não tenha vergonha disso, isso é uma honra. Isso quer dizer que o homem jamais conseguiria sozinho. Você está vendo como é que na Bíblia o machismo não se cria? Não se cria, porque o homem não daria conta sozinho. E Deus foi lá e fez a mulher. E fez a mulher de onde? Da sua costela. Tem um autor que eu amo, que ele diz assim, a mulher não é feita da cabeça do homem para estar acima dele,
nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser a sua correspondente, e debaixo do seu braço, para ser protegida, e de perto de seu coração, para ser amada. Que padrão maravilhoso! Que padrão maravilhoso! Não há vergonha nenhuma a gente ter sido tirada do homem, a gente ter sido feita para o homem, para o nosso marido, né? Nós não somos muçulmanas, tá? Cada uma seja sujeita ao seu próprio marido, tá? Então, que coisa maravilhosa nós termos sido feitas para o nosso marido. E quando a palavra de Deus fala que Deus faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea, esse idônea é, na mesma altura, tão competente quanto. E auxiliadora é a mesma palavra no hebraico usado para vários textos na Bíblia quando se refere a Deus. Como no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, auxílio, é a mesma palavra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o nosso trabalho está sendo comparado, olha que honra, de auxílio, de socorro ao marido, para quê? Para que a missão dele, a missão que Deus deu a ele e à família, fosse cumprida. Então, a mulher, ela foi feita do homem e foi feita para o homem. Só que quando entra o pecado no mundo, aquilo que foi feito para ser perfeito se quebra, como tudo, né? Depois do pecado, é porque... E a gente continua fazendo a mesma coisa, né? O que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que está incluído nesse morrerás, gente? Todas as tragédias da vida. O Hamas estuprando mulheres e arrancando... Vocês viram isso? Arrancando bebês de mulheres grávidas, rasgando a barriga e tirando os bebês. Certamente morrerás. As doenças, a morte, a traição, os golpes, os governos ditatoriais. Tudo isso estava embutido nessa frase, certamente morrerás. O que a serpente diz para a mulher? Não é assim. Mentira de Deus. E o que a mulher faz? É verdade, eu vou comer. Nós passamos por essa luta todos os dias. A lei de Deus está aqui e a serpente está aqui. Não vale a pena. Não é verdade. Isso não é bom. É bom não. Deus disse isso. Essa luta nós temos todos os dias. Mas por causa daquele pecado, toda a raça humana foi atingida. Certamente morrerás, né? E aí, não apenas a maldição nessas coisas terríveis que eu falei aqui, mas a maldição também no exercício da nossa vocação. E olha, a palavra de Deus ela é tão completa, gente. Não leiam a Bíblia como um livro de historinha. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Cada vírgula daqui tem teologia. Cada genealogia está ali por um motivo. Cada história está revelando Cristo para nós. Cada história. Não leia para os seus filhos a Bíblia só como um livro de historinha. Tem vários livros de história bom por aí. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente vê cada detalhe, cada palavra importa. Cada palavra dita no texto, você pode se perguntar sempre quando você estiver lendo um texto, por que essa palavra está aqui? O que Deus quis dizer com isso? Cada palavra importa. Então, quando você vê que a maldição caiu sobre a vocação da mulher e caiu sobre a vocação do homem, você percebe, desde muito cedo, que Deus criou a mulher com um propósito e o homem com outro. E o que o feminismo diz? Vocês são iguais. Nós não somos iguais. Somos de mesmo valor. Essa é a grande pegadinha do feminismo. Nós somos de igual valor, mas nós não somos iguais.
E a melhor maneira de você explicar isso para uma feminista é mandando ela empurrar uma estante. Você fala para ela, vocês são iguais, querida? Vem cá, empurra. Lá na minha casa, eu tenho 4 filhos, né? Vocês erraram a conta dos netos, são 12 já. Eu tenho 4 filhos, 3 homens. E eles brincavam comigo, eles diziam assim, mãe, tu és a pior mãe, porque você devia ter sido arquiteta e ter aprendido a fazer conta com trena, para mudar os móveis da casa, que pobre é assim, né? Não pode mudar o móvel, muda o móvel de lugar, né? Então eu falava assim, cara, essa sala vai ficar sensacional se essa estante vier para cá, e esse sofá for para lá. Aí meus filhos perguntavam, a senhora já usou a trena? Aí eu falei, não, mas dá certinho. Eu fui lá com os palmos, medi com o meu pé. Aí eles faziam aquele esforço, rodavam a sala todinha, ficava ruim. Não cabia. Aí eu, ai, volta. Eles ficavam para morrer comigo. Eu não podia arrastar, eu não conseguia arrastar. E toda vez eu dou risada. Toda vez que tem um negócio pesado para pegar, que tem um negócio para tirar do chão, eu fico rindo. Eu falo, ai, adoro as feministas. Iguaizinhos que nós somos. Só que não, estava contando para ela que agora, toda vez que eu viajo, eu despacho a mala. Eu não gostava de despachar, não, porque eu sou ligada no 220, então eu quero sair do avião, eu quero logo me embora. Não queria despachar a mala. Mas estou ficando velhinha, não aguento mais pegar a mala. Bota a mala lá em cima do avião, depois tira a mala. Não aguento. Aí eu fico olhando os homens fazendo isso. Já viu? É assim, ó. Como que nós somos iguais? Não somos. E se Deus nos dotou com capacidades diferentes, com formas diferentes, com modos de ver a vida diferentes, isso demonstra a glória de Deus, a variedade, né, a beleza de Deus, quando Ele faz homem e faz mulher. O que esses movimentos fazem é querer dizer que não há essa diferença, que nós somos iguais. Então, você é uma mulher, então você... Olha que loucura. Você tem que ter o direito de andar 3 horas da manhã no centro da cidade com a roupa que você quiser. Louca. É louca. E a gente pega isso pra gente. Esses dias eu voltava da igreja com meu marido de uma reunião que terminou super tarde, e a gente passa num lugar muito perigoso no Rio, viu, gente? Que eu moro no Rio, mas eu não moro no Rio dos filmes. Eu moro no Rio de verdade. Se é que você me entende. Então eu voltava da igreja para um lugar super perigoso. 10 e tanta da noite, vem vindo uma moça, sozinha. Eu falei para o Arebe, sabe o que é isso? Feminismo, fruto do feminismo. Porque ela acha que ela pode tudo. Já viu o filme? Como é que são os filmes hoje? São as mulheres que batem nos homens. Gente, tá de palhaçada, né? Que ela vai dar um soco e o cara vai voar. Não vai, ela vai quebrar a mão dela e ele não vai nem se ferir. Mas olha como é perigoso você adotar esse sentimento de girl power. 11h30 da noite, num lugar escuro, uma moça jovem, bonita, sozinha, despreocupadamente, na beira de uma favela. E eu pensei, cadê o pai dessa menina, gente? Cadê o noivo dessa menina, o marido dessa menina? Não tem, mas sabe por que não tem mais? Porque a gente disse assim, eu não preciso. Você já viu que o homem não levanta mais no ônibus para a mulher grávida sentar? Por quê? Ué, vocês não são iguais? Então, a luta de sexo que eles queriam, eles conseguiram. Porque os próprios homens viraram o quê? Feministas. Por quê? Ó, metade, metade. Não é não? Eu pago a conta, eu falava isso para minha filha hoje já é casada, mas eu falava para ela, se um dia tu me aparecer aqui, com um rapaz que diz, vamos dividir a conta no restaurante, vocês não vão ser nem amigos mais. O que dirá pensar num namoro? Mas é fácil para os homens. É muito fácil. Porque divide a conta. Porque não precisa levar nem buscar em casa. Porque elas são poderosas, elas podem ir a qualquer lugar, a qualquer hora da noite, que não tem problema. Né? O trabalho de casa é dividido, tudo é dividido. A conta de luz é dividida, a conta bancária é dividida, tudo é dividido. Né? Eles gostaram da mulher superpoderosa,
que trabalha 3 expedientes? Eles amaram, porque eles chegam do meio expediente deles e vão jogar videogame. Né? E a empoderada lá, trouxa, trabalhando 3 períodos para sustentar o bonito. Eles gostaram. Agora vocês sabem de quem que é a culpa, né? Nossa. Porque nós, igreja, não estamos criando filhas para serem mulheres e não estamos criando filhos para serem homens. Nós estamos criando filhos para serem meninos, molecotes. Você sabe que entre o povo judeu não existia esse negócio de adolescência? Ou você era menino ou você era homem. E quando você fazia lá o bar mitzvah, que era 12 anos, 13 anos, acabou a graça. Você não era mais filhinho, não, você era guerreiro, você era homem. E a mulher a mesma coisa. A gente não cria nossos filhos para serem homens, a gente cria os nossos filhos para serem meninos, dependentes de nós. Né? A gente leva o peso, porque ele, tadinho, né, o bichinho, estudou o dia todo. Mamãe leva o peso. Lava a louça não, filhinho, deixa que mamãe lave. Depois a esposa se lasca, né? Porque os meninos são criados como reis, como príncipes. A culpa é nossa. Douglas Wilson, no livro Futuros Homens, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, meninos nascem para a guerra. E é isso que está faltando para a gente, está faltando guerra. Porque enquanto os nossos meninos, adolescentes, estão usando calcinha justinha, bailarina, afinadinho, com tênisinho colorido, e com celularzinho não sei o quê, e com cortezinho de cabelo assim, os meninos chineses, de 10 anos, estão sendo treinados para a luta, porque eles querem dominar o mundo. Então, eles idiotizam os homens ocidentais, que são mais parecidos com meninas do que com meninos, e eles fortalecem os deles. Você acha que tem TikTok na China? Linda. Não tem. Mas você sabe quem criou o TikTok? A China. Mas as crianças lá não podem ter. Por quê? Então, a culpa de nós termos meninos que mais se parecem moças, a culpa é nossa. Nós estamos criando essa geração. E a gente precisa se arrepender desse pecado. A gente precisa olhar para a Bíblia e ver qual é o padrão correto para o homem e para a mulher. Douglas Wilson diz, meninos nascem para a guerra. Uma das cenas mais tristes sobre esse assunto que eu vi, eu não sei se vocês lembram desse episódio, mas na França teve uma explosão numa boate, morreu um monte de gente, tem uns, sei lá, uns 5, 6 anos. E aí fizeram um monumentozinho ali perto, né? Levaram velas, flores, aí tinha um monte de gente ali rezando pelas pessoas que morreram. De repente explodiu tipo um fogo de artifício, não era bomba, parecia que era uma bomba. E os homens saíram correndo e atropelaram mulheres. Ao invés deles correrem para o perigo, eles estavam correndo do perigo. É claro que nós queremos proteger os nossos, né? Meu marido é assim, meu marido era militar, né? Então, meu marido, até a pose dele é assim, ó. Eu falo assim, tu vai ser morto por bandido, meu filho, tira essa mão da cintura, fica menos brabo. Ele para assim, ó, do nada, por nada, ele só está parado assim, porque foi militar há muitos anos, né? E se houve um tiro, se houve tiroteio, você pode procurar ele. Ele foi lá ver o que é. Eu fico, não vai, fica. Ele falou, não, vou lá ver o que é. Tem um acidente? Ele vai para o acidente. Vai lá ver se precisa tirar a gente da ferragem, se precisa chamar a ambulância, o que precisa fazer. Esses homens estão morrendo. Esses homens estão morrendo. E a culpa é nossa. Por quê? Porque de um jeito ou de outro, nós abraçamos a ideia de que é tudo igual. Nós abraçamos a ideia que não tem diferença entre criar um menino e criar uma menina. Nós abraçamos que não tem diferença entre forjar o caráter de um homem e forjar o caráter de uma mulher. E quem legou isso para nós foi o feminismo, né?
Então, debaixo da maldição do pecado, aquilo que era para ser perfeito, mulheres sendo submissas aos seus maridos, virou um problema. Porque qual foi a condenação que veio para a mulher? Em meio a dores, darás à luz filhos. A maldição caiu na vocação dela, viu? Primeira vocação da mulher. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabe o que isso quer dizer? Que depois do pecado, aquela submissão que deveria ser dócil, aquele governo que deveria ser amável, agora seria problemático. Agora a mulher sempre se levantaria contra o seu marido e o seu marido reagiria a isso. É isso que a gente vive nos nossos casamentos, né? A mulher sempre tentando tomar a frente e o homem ou batendo de frente com ela, ou pior, dando um passo para trás e deixando que ela dê mais passos à frente. E a maldição que caiu sobre ele foi o quê? Foi na vocação dele, do suor do teu rosto trabalharás. Agora, daquilo que você planta, não vai dar 100% mais. Agora vai ter cardos e abrolhos no meio. Não é por isso que os nossos maridos trabalham. E a gente consegue ter um negocinho assim, né? Aí vem o governo, tira metade. Vocação. Maldição na vocação. Mas mesmo debaixo da maldição por causa do pecado, nós podemos ver a bênção de Deus. Por isso é que movimentos como machismo, né, que quer exaltar a macheza do homem, que o homem macho é isso, que o homem macho é aquilo. Homem macho é aquele que cuida da mulher dele, que é fiel à mulher dele, que ama a mulher dele, que dá a vida pela mulher dele. Isso é um homem macho. E uma mulher feminina é uma mulher que é docemente submissa ao seu marido, que é ajudadora dele, que está cuidando dos interesses da família, enquanto ele está lá fora matando um leão por dia. Né? Então, mesmo depois do pecado, essa guerra que foi plantada por causa do pecado tem solução. E essa solução não está no movimento feminista. Essa solução está na cruz de Cristo. Porque se você vir a maldição lá em Gênesis e você for para Efésios 5, você vai ver que há um resgate da vocação de ambos. Né? O Aurélio sempre fala que Efésios 5 é o antídoto de Gênesis. Né? Por quê? Porque se você for para Efésios 5, a palavra de Deus vai falar com cada um aquilo que ele precisava ouvir. Então, aquele homem que não amou a sua mulher, agora precisava amar, porque Adão não amou Eva, porque Adão não protegeu Eva da serpente. A maioria dos teólogos reformados concordam que Adão estava presente e viu o movimento da serpente para cima da mulher dele, e ele não foi lá. Ele não protegeu Eva. Para esse marido que não amou, Efésios 5 vai dizer, 5:25, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aquela mulher, lá de Gênesis, que tomou a frente, porque Eva não era responsável pela família, ela não era líder da família. Quando a serpente chegou, ela devia ter feito aquilo que é a coisa mais maravilhosa que uma mulher faz. Você já experimentou isso? Alguém da tua família vir falar com você para você ir num evento que você não quer ir de jeito nenhum? Você já experimentou essa frase mágica? Fala com meu marido. Gente, essa frase caiu do céu. O vizinho chato, o cobrador, o cara da telefonia, qualquer um. Fala com meu marido. É mágico, é libertador. Por quê? Porque a encrenca é para ele. A bomba é ele que tem que resolver. Eu estou aqui guardadinha em casa, quietinha, não preciso de encrenca. É ele que resolve. Deus colocou ele para fazer isso. O que Eva tinha que ter feito ali era isso. Quando a serpente viesse, Eva tinha que ter dito a ela, só um instantinho, dona serpente. Vou ali chamar Adão
Está terminando de almoçar, mas já está vindo. O que Eva faz? Se empodera, né? Deixa que eu resolvo. E ela vai lá e faz o que muitas de nós fazemos. Subverte o marido. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós fomos colocadas como conselheiras dos nossos maridos, mas ai de nós, se usarmos o poder da nossa argumentação para levar os nossos maridos a pecar. Foi o que Eva fez, né? A palavra de Deus fala que ele atendeu a voz de Eva, e essa palavra no original significa obedeceu. Então, aquilo que foi destroçado na cruz de Cristo, nós podemos voltar para o nosso lugar. Agora você veja que coisa incrível, como nós não precisamos do feminismo. Porque Efésios 5, Paulo não vai falar para o marido, governe tua mulher, submeta tua mulher. Ele vai falar para a mulher, submeta-se você, de boa vontade. A submissão da mulher ao marido é um ato da vontade, em obediência a Deus. Ele não fala para Adão, ele não fala para o homem, submeta a tua mulher. Ele fala para o homem o quê? Ama. Não é incrível? Não é lindo o Evangelho? O Evangelho é lindo. A gente não precisa de feminismo para defender a mulher. A Bíblia defende a mulher. A Bíblia fala para o marido, ama. E ama com que grau de comparação? Vê como é que é fácil ser mulher. É muito fácil ser mulher, gente. Vamos fazer um movimento para defender os homens, minha gente. Porque ser homem é muito difícil. Porque qual é a nossa comparação da mulher? A igreja. A igreja que é falha, toda errada, vacilante. Esse é o nosso comparativo. Mas qual é o comparativo do teu marido? É Cristo, o homem perfeito, o varão perfeito. Então, eu não queria ser homem nem um cadinho assim que eu não queria. Deus foi muito, muito bom com as mulheres, dando a nós esse papel. E nós devemos amar o papel que Deus nos deu. A gente deve amar a vocação que Deus nos deu. E o mundo pode se requebrar, se remexer, se virar do avesso, bater com a cabeça na parede, dar quantos ataques quiser, mas a tua vocação continua sendo a tua casa, o teu marido e os teus filhos. Qualquer coisa que vier depois disso, é só se der. A tua vocação primeira, como doadora de vida, como cuidadora de vida, como auxiliadora idônea do teu marido, é cuidar dele, cuidar da casa de vocês e cuidar dos filhos de vocês. O mundo pode espernear. Eu adoro ir em loja quando perguntam profissão, eu falo, dona de casa. Não, mas uma profissão, lavar panela, cozinhar, serve? Dona de casa não pode? Serve cozinheira? Isso é uma ofensa, gente. Isso é uma ofensa. É uma ofensa, nos dias de hoje, uma mulher amar, cuidar do seu marido. Mas não para nós. Para nós, isso é uma glória. E essa é a nossa primeira vocação. Não deixa que o feminismo diga a você que a sua primeira vocação e a sua realização é fora de casa. Não estou falando que mulher não pode trabalhar, não, tá, gente? Até porque a mulher trabalha da hora que acorda, da hora que dorme, né? Eu estou falando de realização e projeto de vida. Não há ninguém mais infeliz do que uma mulher que tem uma carreira de sucesso e a sua casa está em frangalhos. Seus filhos desviados do Evangelho, seu marido infeliz e sua casa jogada. Tudo terceirizado para os outros. Não há uma mulher mais infeliz do que essa. Então, não se sinta menor, porque o trabalho que foi dado a você é maior. O poder de influência que você tem é maior do que a mais renomada cientista, doutora, nada contra. Se a gente tiver a oportunidade de ser isso, a gente pode ser isso, se der tempo.
problema é quando a gente larga uma coisa para fazer outra, né? Não tem trabalho mais importante. Tem uma frase atribuída a Abraham Lincoln, que eu não sei se é dele, que diz que a mão que balança o berço governa o mundo. Tamanho poder que uma mãe tem. Por quê? Porque a gente está gerando vidas para viverem a imagem do nosso Deus. A gente está gerando e cuidando de vidas para serem pequenas imagens de Deus, pequenos luzeiros nesse mundo. Aí a mulherada diz para mim, vou falar sobre isso amanhã, mas o mundo está tão difícil para ter filho. Eu falo, jura? E Abel que matou Caim? Logo lá no primeiro casal, minha filha. Já estava ruim, sempre foi ruim. O mundo sempre foi inóspito, gente. E sabe o que em tempos maus como hoje, uma família é? Ao mesmo tempo que é luz, mostrando a imagem de Deus, é juízo e julgamento. Quando você entra num restaurante com a tua família, marido, mulher de mão dada, com 3, 4, 5 crianças, dentro de um restaurante, todo mundo olha. Isso é uma espada na cabeça daquelas pessoas que dizem que a família tradicional morreu, que a família não tem valor, que o que tem valor é a minha carreira, que o que tem valor é o que o mundo diz, que o que tem valor é as minhas viagens, que o que tem valor é a marca da minha bolsa. Nós somos juízo ambulante onde a gente anda, porque as pessoas nunca vão poder dizer, eu não conheci uma família, eu não sei o que é isso, porque eles viram você levando um bolo de fubá quente para uma velhinha doente da tua igreja, viram você cuidar da roupa do seu marido, deixar ele sair arrumadinho, cheirosinho e bonitinho de casa, porque eles viram teu marido não deixando você abrir a porta do carro e foi lá abrir para você. Todas essas pequenas coisas que a gente acha uma bobagem, são por essas coisas que milhares de mulheres gostariam de viver. E não vivem porque engoliram uma mentira chamada feminismo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a formar uma geração de filhas que estejam erradicadas dessa doença, desse vírus mortal que é o feminismo, né? Que a gente crie meninas que tenham orgulho da vocação que Deus deu a elas e que não se sintam menores do que outras. Que Deus nos dê essa graça. Eu queria orar com vocês. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, que é a própria verdade. Obrigada porque a tua palavra, ela vai gerir todos os âmbitos da vida humana. A tua palavra é lei para tudo nesse mundo. Nem os mais ímpios e os mais perversos vão deixar de ser julgados por essa lei, porque essa lei atinge a todos, porque o Senhor é soberano não só sobre nós, mas sobre absolutamente tudo que acontece nesse mundo. E nós, quando olhamos essa realidade de quem o Senhor é, olhamos o mundo vil que nós moramos, nós nos maravilhamos porque o Senhor nos escolheu. E nós perguntamos por quê, o que o Senhor viu em nós. E aí nós lembramos que o Senhor não viu nada em nós, mas foi só porque o Senhor quis nos arrancar desse mundo. Limpa a nossa visão, ó Deus, limpa os nossos olhos para que possamos ver quem o Senhor é através da tua palavra e o que o Senhor quer de nós. Livra a nossa mente das mentiras desse mundo, Senhor, nos ajuda a viver pela verdade. E a tua palavra é a única verdade e é a verdade absoluta. Nos ajuda a viver por ela, em nome de Jesus. Amém.